Novo governo define equipe de conselho político de transição e inclui PDT e MDB. PL diz que será oposição a Lula e convida Bolsonaro para a presidência de honra da sigla. E você vai ver também. Novos reajustes de mensalidades escolares devem pesar no orçamento familiar. Milhões de norte-americanos vão às urnas nas eleições de meio mandato. Fórum Econômico Mundial prepara estudo inédito sobre financiamento à transição verde no Brasil. Às vésperas da Copa do Mundo, vamos conhecer um café diferente, que é símbolo de hospitalidade no Catar. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. As articulações políticas para a transição do governo Bolsonaro para o de Lula já começaram e a equipe que vai trabalhar em Brasília deve ser nomeada ao longo desta semana. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já foi confirmado como coordenador da equipe e, por parte do atual governo, a transição está sendo feita pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Alckmin anunciou hoje que a senadora Simone Tebet atuará na área de desenvolvimento social. A futura primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, vai coordenar os preparativos para a posse presidencial de 1º de janeiro. O ex-senador e ex-ministro dos governos Dilma Rousseff, Aloysio Mercadante, irá conduzir os trabalhos dos núcleos temáticos da transição. A atual presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, cuidará das relações institucionais com partidos neste período. O ex-deputado federal Floriano Pesaro será responsável pelo processo administrativo da transição de governo. O deputado federal eleito Guilherme Boulos vai integrar a equipe na área de cidades e habitação. Na área de economia, André Lara Rezende, Pércio Arida, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. O presidente eleito Lula definiu a equipe do Conselho Político da Transição, com integrantes do PDT e MDB que declararam apoio ao petista no segundo turno e representantes das 9 siglas que estiveram na coligação. Gleisi Hoffmann estará à frente do time. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a sigla será oposição ao governo de Lula e convidou Jair Bolsonaro para a presidência de honra do partido. A declaração foi feita hoje durante uma entrevista coletiva em Brasília. Valdemar Costa Neto confirmou à imprensa a postura oposicionista do Partido Liberal em relação ao governo eleito do PT. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal seguirá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida pela liberdade, verdade e fé. Segundo Costa Neto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, devolveu ao povo o orgulho de ser brasileiro, fazendo a economia crescer e gerando empregos. Ele disse que se sentiria muito feliz se Bolsonaro assumisse a presidência de honra do PL. Nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar mais importante. O presidente do PL afirmou que foi graças a Bolsonaro que o partido construiu a maior bancada de deputados federais e senadores. Costa Neto também ressaltou que o partido irá apoiar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mas com a garantia que ele ajudará o PL e trabalhará para eleger o candidato do partido no Senado. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural aqui no Brasil. O objetivo do projeto é valorizar a importância do cristianismo na história do Brasil e na formação da sociedade nacional.
uma relevância que é comprovada em números. O projeto ressalta que 86,6% da população brasileira, ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas, se dizem cristãs. Por isso, podemos dizer que somos um país cristão, diz o texto. O projeto de lei é de autoria do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, mas a matéria aprovada em plenário é do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. O projeto ainda teve alteração para ser caracterizado como nacional. A proposta segue agora para o Senado. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou hoje a primeira morte por Covid-19 no estado, causada pela nova variante BQ1.1, associada à alta no número de ocorrências da doença em outros países. O órgão já havia confirmado 2 casos na capital dessa nova versão da Ômicron nesta manhã, mas não tinha divulgado o óbito. A vítima é uma mulher de 72 anos que já tinha comorbidades e que vivia acamada. O estado de São Paulo está analisando outros casos e fazendo o sequenciamento genético para verificar se a nova variante já infectou mais vítimas. E nessa época do ano, estudantes já começam a ficar animados com a proximidade das férias, mas para os pais o período é de preocupação com o aumento das mensalidades das escolas. É isso mesmo. E olha, segundo um levantamento de uma consultoria, os novos reajustes deverão pesar no orçamento familiar. Tirar os filhos da escola onde estudam foi a única solução encontrada por Ana e o marido quando descobriram qual seria o reajuste das mensalidades. Para os menores de 13 e 5 anos, segundo a mãe, o preço não subiria tanto. Já para o mais velho de 11, que em 2023 vai para o ensino fundamental 2, o aumento seria bem salgado. Somando as 3 mensalidades, a gente teria um aumento de 30% no total e a gente aqui em casa não teria como absorver esse aumento, né? Se dividido por criança, o reajuste médio seria de 10% para cada filho. É praticamente a mesma porcentagem que a maioria dos colégios brasileiros deverá aplicar. Segundo o levantamento feito por uma consultoria educacional com cerca de 300 escolas pelo país, o reajuste médio das mensalidades para 2023 chega a 10,9%, bem acima da inflação. Essa é a maior alta dos últimos 4 anos. A razão para isso, de acordo com outra pesquisa feita com quase 1.500 colégios do país, seria o endividamento de 70% dessas instituições, acumulado ainda ao longo da pandemia. Este especialista em finanças concorda. Ficou um tempo defasado, vamos dizer assim, as receitas da escola em relação à sua tabela de custos, o que acaba fazendo com que exista uma pressão maior para que o reajuste que seja feito realmente seja um pouco maior do que a inflação. E não só as escolas convivem com os reflexos financeiros deixados pela chegada da Covid-19, mas muitos pais que ficaram inadimplentes e deram aos colégios mais uma razão para o aumento das mensalidades. E é claro, não tem outra forma. Isso acaba sendo repassado para o custo geral de todos os outros que estão pagando, porque precisa de dinheiro para efetuar os pagamentos de todos os custos, a manutenção do prédio, a folha, os salários materiais que são usados, energia elétrica. Então, é um custo bastante alto e que, de alguma forma, precisa ser coberto. Por isso, pela Lei 9.870, de 1999, as escolas particulares têm autonomia para aplicarem o reajuste que for necessário para repor a variação de custos para o próximo ano. Mas tudo comprovado por meio de planilha. Isso é um trabalho que precisa ser feito muito esmiuçadamente por cada uma das escolas, identificar exatamente quais foram os custos que subiram, comprovar, inclusive, esses custos para que se possa ter uma negociação. O especialista em finanças recomenda a união dos pais para que eles e a escola possam chegar a um acordo que seja viável para todos. Para que possa existir, tanto de um lado, o equilíbrio financeiro da escola, senão ela deixa de existir, como também por parte dos pais, aquilo que não venha a onerar tanto
de modo a fazer com que ele não possa mais manter a criança naquela escola. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, enquanto investidores aguardam pelo resultado das eleições nos Estados Unidos e pelas definições dos nomes que estarão na equipe de transição do governo Lula, além das indicações aos ministérios e sinalizações sobre o orçamento de 2023. A moeda norte-americana teve recuo de 0,50% e encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. E olha só, o valor médio da cesta básica de alimentos fechou o mês de outubro em queda em 5 das 8 capitais analisadas mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. No mês, as cidades que apresentaram as maiores altas foram Curitiba, com 2,9%, e Manaus, com 1,1%. Já Belo Horizonte, com menos 4,3%, e Salvador, com menos 3,5%, registraram as maiores quedas. A cesta mais cara continua a ser a do Rio de Janeiro, seguida pelas de São Paulo e Fortaleza. Por outro lado, as capitais Belo Horizonte, Manaus e Brasília registraram os menores valores. Dos 18 produtos da cesta básica, 3 apresentaram aumento de preço em todas as capitais: legumes, frutas e farinha de mandioca. Na contramão das altas, o leite apresentou queda nas 8 cidades. E veja a seguir, Fórum Econômico Mundial prepara estudo inédito sobre financiamento à transição verde no Brasil. E ainda, às vésperas da Copa do Mundo, vamos conhecer um café diferente que é símbolo de hospitalidade no Catar. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido para o presídio de Benfica na manhã de hoje. Gabriel Monteiro teve a prisão preventiva decretada na última segunda, devido a um processo que ele responde por estupro. Antes de ir para a delegacia, ele gravou um vídeo em que nega o crime e disse que vai provar inocência. O pedido de prisão preventiva faz parte de um novo processo, diferente, por exemplo, dos casos que foram analisados pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio, que pediu a cassação do mandato de Monteiro. Ainda sobre justiça, o segundo dia de julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis começou com atraso no Fórum de Niterói. Um dos réus não foi listado, o que fez com que o processo demorasse mais do que o previsto. Trata-se de André Luiz, filho adotivo de Flor de Lis. Além dos dois, outras 3 pessoas também participam do júri popular por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo no dia 16 de junho de 2019. São elas Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis, a neta Rayane dos Santos e Marzi Teixeira, que é filha adotiva. André Luiz passou a noite na cadeia pública Patrícia Acioli, em São Gonçalo, na região metropolitana. Os outros presos vieram do complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária afirmou que o réu foi apresentado ao Fórum de Niterói e que o motivo do atraso no deslocamento está sendo apurado. Agora vamos com um projeto de educação ambiental que acontece aqui no Rio. Alunos do Colégio Municipal Amaral Peixoto, de Lindo Parque, em São Gonçalo, tiveram uma aula para lá de diferente. Cerca de 20 crianças foram levadas até a Praia das Pedrinhas para a realização do projeto de educação ambiental juntamente aos bolsistas e pescadores do projeto Águas da Guanabara. No local, foram ministradas diversas palestras sobre as áreas que são trabalhadas no projeto, como direito, biologia, veterinária e geografia. Assim, dá até mais vontade de estudar. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. É verdade, Anderson. Obrigada pelas informações e até amanhã. Ótima noite, Anderson. Até amanhã.
E olha só, agora vai um alerta para os motociclistas, principalmente aqueles que são proprietários de motos de luxo com valores que podem ultrapassar os R$60 mil. No último ano, houve um aumento no número de roubos e furtos de motos dessa categoria. O nosso repórter Dionísio Gonçalves traz mais informações. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. De janeiro a setembro desse ano, os números de roubos e furtos de motos de luxo acima de 500 cilindradas aumentaram mais de 80% se comparados ao mesmo período de 2021. O que chama a atenção é que o objetivo desses roubos é usar o veículo para cometer outros crimes devido à velocidade que eles chegam, facilitando a fuga. Bem diferente de equipamentos de menor potência, que costumam ter peças repassadas para o mercado clandestino. Um dado relevante é que a maior parte desses registros, 600 no mesmo período do ano, acontece no fim de semana, principalmente aos domingos. Muitos bandidos roubam essas motos apenas para ostentar nas comunidades e redes sociais. Os modelos de luxo, conhecidos como Big Trail, são os preferidos. A principal dica e orientação dos especialistas de segurança para se proteger é andar em grupo e evitar lugares considerados perigosos. De São Paulo, Dionísio Gonçalves. O comércio entre o Brasil e o Canadá bateu recorde histórico entre janeiro e setembro deste ano. Impulsionado pela importação de fertilizantes, o volume nestes 7 meses de 2022 subiu 317% na comparação com o mesmo período de 2021. O estudo foi elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O avanço na relação bilateral foi estimulado pela concretização de novos negócios e por um forte salto na compra de fertilizantes pelo Brasil, que sozinha representou 76% do total das importações, impulsionada especialmente por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Entre janeiro e setembro deste ano, a corrente de comércio totalizou 8 bilhões e 223 milhões de dólares, superando os 7 bilhões e 497 milhões de dólares, alcançados no acumulado dos 12 meses de 2021. As compras de produtos canadenses totalizaram 4 bilhões e 278 milhões de dólares nos 3 primeiros trimestres deste ano, disparando 164% frente aos 9 primeiros meses de 2021, quando somaram 1 bilhão e 620 milhões de dólares. Dentre os produtos mais adquiridos pelo Brasil, o destaque permanece para a indústria química, em especial adubos ou fertilizantes químicos. E olha só, hoje foi dia de eleições nos Estados Unidos. Americanos escolhem governadores, deputados federais e senadores e, com essas escolhas, decidem o apoio que o presidente Joe Biden vai ter para governar nos próximos 2 anos. A corrida eleitoral está apertada em estados que podem definir o controle do Senado a partir do ano que vem. A partir das 6 da manhã, os americanos começaram a ir às urnas para votar nas eleições legislativas. Na votação, são renovadas as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Se os democratas perderem um assento, perdem o controle do Senado. E aí vai ficar praticamente impossível para o presidente Joe Biden passar qualquer legislação que não seja bipartidária. E é nesse contexto que os estados da Pensilvânia, Arizona, Nevada e Geórgia podem ser decisivos. Essas eleições, que sempre acontecem 2 anos após as presidenciais, geralmente se tornam um referendo de fato sobre o presidente em exercício. E o partido no poder raramente é poupado do voto punitivo. O pleito é crucial, já que os republicanos esperam poder retirar do presidente Joe Biden sua maioria no Congresso. E um bom resultado da oposição também pode impulsionar ainda mais uma nova candidatura à Casa Branca de Donald Trump para 2024. Os resultados de alguns dos duelos mais acirrados podem levar dias para serem anunciados.
E o Brasil foi escolhido como tema de um estudo inédito do Fórum Econômico Mundial sobre os desafios para financiar a transição verde no país para a economia de carbono zero. Os achados iniciais do trabalho serão apresentados em janeiro em Davos, na Suíça, com a presença das principais lideranças do mercado financeiro internacional. Devido à relevância econômica e de biodiversidade do país, a ideia é que o Brasil sirva como caso de estudo sobre a agenda de transição em mercados emergentes e os ajustes que esse grupo precisa fazer para adaptar a realidade local dos acordos globais, como os que são discutidos na Conferência do Clima, a COP27. O Brasil é o segundo país escolhido por Davos para uma análise mais detalhada sobre os desafios de financiamento da descarbonização. O trabalho foi iniciado como uma avaliação global e, no ano passado, o Fórum colocou uma lupa sobre a China, que há 16 anos é o maior emissor de gás carbônico do mundo, respondendo por cerca de 30% das emissões globais em 2020. O estudo cita que a transição na siderurgia ou na indústria de construção, por exemplo, é complexa e vai precisar da ajuda de tecnologias inovadoras. Por isso, arriscadas e caras, o que vai exigir o desenvolvimento de novos modelos de financiamento. O relatório final ainda não tem data para a publicação. E olha só, faltam 12 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do Boletim Esquenta Catar 2022 com Leonardo Félix. Maria, por acaso você gosta de café? Ai, eu adoro, Ju. E você? Com certeza, mas essa bebida popular no Brasil também é amada no Catar. Ela não é exatamente como estamos acostumados por aqui. Acompanhe. Olá, pessoal! Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos conhecer um pouco mais a cultura e costumes catares. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, servir café árabe é uma tradição muito presente no Catar e seus vizinhos na região do Golfo Pérsico, até ser considerado um símbolo da hospitalidade do país anfitrião do Mundial. A bebida amarelada, que tem consistência de chá, tem forte sabor de especiarias. A origem do café gauá se deu há 600 anos, com a introdução do café etíope na região. A bebida é sempre servida na cafeteira dalá e colocado na finjan, um tipo de xícara fina. Os habitantes seguram o copo com a mão direita e evitam enchê-lo até a borda. Beber café está tão enraizado na cultura do Catar que recusar uma xícara é considerado ofensa. Fica ligado, hein? Então faltam 12 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, falta pouco, hein, Ju? Pouco, tá aí. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e uma ótima noite.